A Guerra Fria na América Latina. Desde a sua independência no final do século XIX, Cuba era muito dependente dos Estados Unidos. Em 1952, Fulgêncio Batista deu um golpe e iniciou um governo com apoio dos Estados Unidos. Em 26 de julho de 1953, os irmãos Raul e Fidel Castro lideraram um ataque ao quartel de Moncada, em Santiago de Cuba. O ataque foi um fracasso. Eles passaram então um período na prisão e a seguir foram enviados para o exílio no México. No México, mais propriamente na Embaixada da Argentina, eles conheceram Ernesto Che Guevara de la Serna. Em fins de 1956, Che Guevara, os irmãos Castro e cerca de 80 homens voltaram à porção oriental de Cuba a bordo do iate Grama. De lá eles se espalharam pelas montanhas da hoje lendária Sierra Maestra, onde organizaram uma guerrilha. Camilo Cienfuegos seria um dos principais líderes revolucionários do movimento 26 de julho, responsável por levar o exército de Batista a amargar duras derrotas. Para seu sucesso, o apoio de camponeses foi fundamental, o que era assegurado por meio da reforma agrária nas regiões controladas pelos revolucionários. Foi importante também o apoio do Partido Ortodoxo, anticapitalista e populista, de Eduardo Chibás. O Partido Comunista Cubano só aderiu aos rebeldes em fins de 1958, uma vez que defendia a via pacífica para o socialismo, conforme a orientação do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. Em 31 de dezembro de 1958, Fulgêncio Batista e seus principais ministros abandonaram Cuba. No dia seguinte, os rebeldes convocaram uma greve geral e no dia 8 de janeiro de 1959, Fidel Castro entrou triunfante em Havana, a capital do país. No mês de maio, promulgou-se a Lei de Reforma Agrária e, no ano seguinte, empresas e bancos estadunidenses foram nacionalizados. Os Estados Unidos, em resposta, restringiram seu mercado para a compra do açúcar cubano e cortaram o fornecimento de petróleo ao país. A União Soviética então se propôs a comprar o açúcar cubano e a fornecer petróleo ao regime de Castro. Em abril de 1961, cubanos exilados na Flórida e treinados pela CIA tentaram desembarcar na Praia Girón, o famoso desembarque na Baía dos Porcos. Seu objetivo era derrubar o governo de Castro, mas foram fragorosamente derrotados. Temendo pela vulnerabilidade da Revolução, no dia 16 de abril de 1961, Fidel Castro declarou que o regime cubano passava a ser socialista. Cuba alinhou-se à União Soviética e aceitou sua ajuda e ingerência. Consequentemente, passou a sofrer o embargo dos Estados Unidos e foi expulsa da Organização dos Estados Americanos, OEA. Valendo-se da posição estratégica de Cuba, os soviéticos instalaram mísseis em seu território, apontando-os para os Estados Unidos. Em outubro de 1962, no entanto, o governo de John Kennedy soube da operação e teve início uma das maiores crises da Guerra Fria, a crise dos mísseis de Cuba. Os mísseis acabaram removidos do país caribenho, sem que o governo da ilha fosse informado. Apesar disso, Fidel Castro permaneceu leal a Moscou, de quem recebia generosos subsídios. Che Guevara, após exercer algumas funções de Estado em Cuba e no exterior, partiu para se envolver em guerrilhas na África e na América do Sul. Em 9 de outubro de 1967, Che Guevara foi assassinado pelos soldados que o capturaram nos rincões da Bolívia. Logo nos primeiros anos, as liberdades individuais e a produção cultural em Cuba foram progressivamente cerceadas por instâncias oficiais de controle, censura e punição. Dentre as principais ações de repressão, destaca-se El Paredón, os fuzilamentos dos inimigos da Revolução. O próprio Che Guevara conduzia as execuções sumárias. Indico aqui o documentário Che Guevara, Anatomia de um Mito, disponível no YouTube.